Então, pessoal, no vídeo dessa semana, nós estamos aqui vestidos de festa junina a caráter, né? Estamos no último domingo do mês de junho. E ao fundo com nossa... Como é que chama quem toca festa junina? Música. Não. Mas então, a Nina está aqui fazendo o fundo sonoro pra gente. E aí, então, nessa semana a gente vai apresentar para vocês um tipo diferente de vídeos. Nós convidamos uma grande amiga nossa, que é a Thaís Batista. A Thaís tem 2 filhas lindas e muitas histórias de viagem para contar. Acompanhem aí. Então, pessoal, como a gente falou, hoje nós estamos com a queridíssima Thaís Batista, minha amiga de muitos e muitos anos, melhor a gente nem dizer de quantos anos são, né, amiga? Conta um pouquinho, amiga, de que família aí a gente está falando. Então, a gente fala de uma família mix, com um pouquinho de cada experiência, né? Uma família que tem uma adolescente de 17 anos, que é a nossa primogênita, a Lara. E aí tem um bebê, que é meu bebê de coração, que não é mais bebê, que eu preciso superar, que é a Anitta, que tem 10 anos. Temos um segundo casamento, e aí logo meu companheiro, muito amigão das meninas, não vou dizer padrasto, porque eu não gosto dessa palavra, é um amigo lindo, que se chama Robson. Então nós somos 5, com o cão idoso, que é o Francisco. Conta pra gente aí qual é o papel do viajar, da viagem na vida de vocês. A gente foi descobrindo aos poucos o papel da viagem pra gente, assim. Eu acho que eu posso começar dizendo que depois da experiência de ter morado longe da família, assim, durante 5 anos nós ficamos, eu já separada, fiquei com as meninas em uma outra cidade, longe de todo mundo, né? E dessa maneira, é quase como se fosse uma quarentena, só que o tempo todo é uma quarentena, assim, que é muito particular da gente com relação àquela cidade, né? Então, acho que naquele momento eu me dei conta da potência da experiência, assim, de todas as experiências que tu faz com um pequeno grupo, né? Que éramos nós 3, assim. E como eu trabalhava muito, esse era o motivo de estar na outra cidade. Os momentos em que eu estava com elas eram momentos muito importantes, assim, né? E aí, esses momentos muito importantes, conhecendo, viajando, né? Se tornaram muito especiais pra gente, assim. A ponto de a gente abrir mão de outras coisas para poder viajar, assim, de luxos, que eu posso dizer, assim, cotidianos, de prazeres cotidianos, assim, que envolvem, não sei, sair para jantar num lugar muito caro ao longo do ano várias vezes, ou usar uma roupa de uma marca e tal. A gente meio que abre mão de tudo isso e o que a gente consegue fazer é viajar. Assim, pequenas e longas viagens, todo mundo, ou só parte do grupo, assim, foi se tornando e se tornou, assim, muito emblemático pra gente, muito prazeroso. São as memórias que vão ficando no coração, né? Mais do que tudo, o viajar fica, assim, né? Sabe que a gente tem uma escolha familiar aqui, né? Porque os nossos aniversários, normalmente, Dia dos Namorados, Dia das Mães, dos pais, as datas, Natal, a gente não costuma se dar presente. A gente viaja. Então tá sendo um nervoso, assim, esse momento de quarentena, porque... Muito. Né? Acho que talvez por isso que a gente tenha engrenado nesse projeto, que é uma maneira de estar viajando de novo, né? Revisitando os lugares. Sim, revisitando. Tem uma frase do Saramago que diz: o viajante não acaba nunca, né? Então. Assim, tu volta para rever o que já foi visto e tá aí, no canal, né? É isso. Mas eu comentei agora, né, dessa coisa para nossa família, que a gente usa os aniversários e as datas para viajar. Eu sei que para tua família também tem a viagem como parte de um ritual, né? Né? Eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente aí como é que são as viagens dos 9 anos. Foi.
Ah, então, a viagem dos 9 anos foi a providência divina que ajudou. Foi assim, amiga. As meninas têm 6 anos de diferença uma da outra, né? Então, quando a Anitta nasceu, a Lara estava em processo de alfabetização, ali com seus 6 aninhos, ainda precisando muito da gente, assim, em termos de experiência escolar e tal, né? E a Anitta nasceu um bebê, meio bebê comercial, assim, sorrindo o tempo todo, assim, ela era um bebê muito irresistível, né? Já ouvimos falar desse tipo. Pois então. E esse tipo de bebê, assim, quando tu vê, tu tá concentrada naquele bebê, assim, né? Então a gente vivia num processo de muito, epa, só um pouquinho, são 2 crianças, né? Porque a Lara é uma criança muito discreta, muito tranquila, ela sempre foi da leitura, dos pequenos jogos, das miniaturas e tal. Bom, porque toda essa introdução, né? Porque quando a Anitta fez 3 anos, eu achei que ela já tinha idade suficiente para ficar com o pai dela, nós já éramos separados, né? Por uns dias, para que eu pudesse viajar com a Lara. Uma viagem que fosse, assim, muito especial para a gente, né? Que a gente pudesse fazer coisas que não tinha feito ainda e tal. E, claro, essa viagem foi fruto, assim, de um trabalho. Eu fiquei muito tempo trabalhando muito intensamente, 6 meses num projeto, e aí, quando a grana do projeto veio, também tinha essa questão de, bom, como é que eu vou ressarci-las dessa minha ausência, né? E como a Anitta era pequenininha ainda, eu entendi que talvez ela não aquele não era o momento ainda para ela, que a Lara merecia, depois desses 3 anos com esse bebê comercial, ter um momentinho com a mãe dela, né? E nesse momento ela estava com 9 anos. E aí foi muito interessante, assim, porque eu fiquei pensando, bom, a gente não tinha muita grana, tinha um valor X, eu não podia e não achei legal que fosse uma viagem exclusivamente para ela, como eu sei que as pessoas às vezes fazem, assim, viajam em função da criança, né? Mas que fosse um momento para nós duas, que fosse interessante para nós duas, né? E aí eu, como professora de história, o meu sonho era conhecer o Peru e o Machu Picchu e tal. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas com uma criança de 9 anos, como é que será, né? Assim, e aí comecei a conversar com ela, assim, e eu literalmente, a gente criou, acho que uns 45 dias antes da viagem, assim, a gente começou a criar uma rota de emoções, assim, de paixões, de coisas, de desvendar, assim, de imersão com relação à viagem, sabe? Então eu fui ali cotidianamente na sementinha da expectativa, né? Com tudo rendeu. Assim, o aeroporto, o voo, o tipo de avião, o lugar em que ficava, a quilometragem, porque ela já estava aí no 4º ano. Então, ela já tinha muita compreensão de algumas coisas, né? Bom, essa foi uma viagem tão simbólica, assim, tão cheia de significado pra gente, que eu posso falar melhor dela depois, se vocês quiserem, que a Anitta, que só tinha 3 anos, entendeu muito bem que nós tínhamos ido fazer uma coisa muito especial. Quando a Lara tinha 9 anos. Então, dos 3 aos 8, ela veio. Porque quando eu tiver 9 anos, mãe, nós também vamos, né? Só que essa coisa de ter 2 filhos é muito engraçada e curiosa, assim, porque os filhos nascem em contextos muito diferentes, né? Pensando assim, que a gente tá numa condição numa década e uma década depois tu não sabe onde tá, né? Assim, com relação a possibilidades, coisas que fogem do nosso controle, né? E eu estava nesse momento. Quando eu viajei com a Lara, era um momento de colheita. Quando a Anitta estava fazendo quase 9, era um momento de plantio, de semeadura. Ai, gente, aí foi muito difícil, porque ela registrou aquilo, eu nunca tinha feito a promessa. Eu digo, se tudo der certo, nós vamos, né? Mas assim, como é que eu vou prometer se o mercado de trabalho é tão instável e tal, e se ela queria alguma coisa na dimensão do que a irmã dela fez? Não assim, seria qualquer coisa também. Não dava para ir aqui em Pinhal e voltar, porque ela tinha também entendido, né? Por ver as fotos, por ver tudo, assim. E aí eu sempre brinco, assim, que Deus, a energia, o cosmo, o mundo, não sei como quiserem chamar, assim, mas escuta o coração das mães nos seus pedidos mais sinceros, assim.
E no ano que a Anitta fez 9 anos, me surgiu um trabalho, assim, em paralelo ao outro. E veio a possibilidade de juntar uma grana que era um pouquinho mais significativa que a gente pudesse fazer também. A viagem dos 9 anos, assim. E foi muito legal, porque eu já estava no segundo casamento e eu conversei com meu companheiro e disse, olha, nós já estávamos juntos há 1 ano e meio, 2. Eu digo, a viagem dos 9 anos te precede, assim, é uma coisa da gente, nossa, né? Então eu vou ficar fora uns dias com ela, né? Ele é maravilhoso, assim, super entendeu, a Lara também entendeu, claro que daí rola aqueles comparativos de, tá, mas onde é que tu vai? Sabe, assim, onde eu fui, e como é que é, pra ver, assim, aquela coisa de irmão que divide o refrigerante ali, fica na linha, sabe? Pra ver se... Correto. Os passeios se equivaliam, assim, né? Mas eu não sei, assim, não consigo pensar para elas, mas para mim, enquanto mãe, assim, poder ter o comparativo exato do que foi passar 4, 5 dias exclusivamente com uma, com 9 anos, e exclusivamente com outra aos 9 anos, assim, é uma coisa que vale estar vivo, assim, sabe? Assim, valeu a vida por poder ter feito, né? Foi muito, muito, muito mágico, assim, pra gente, muito especial. Quando a escola propõe, quando as coisas se cruzam a partir da escola, é muito legal, porque delas ficam, mas eu já fui, sabe, assim, eu já conheço, assim, foi a viagem de 9 anos, não são as viagens, entendeu? Mas não interessa. A experiência cola, assim, muito legal, muito legal. Conta pra gente um pouquinho, assim, de uma experiência de viagem que não tenha sido muito legal, e de uma experiência de viagem que tenha sido dos sonhos, que até pode ser, para não dar briga entre as duas, pode ser as 2 viagens de 9 anos ou outra viagem. Conta pra gente, assim, uma muito legal e uma... Aí eu vou falar um pouquinho das duas, então, né, porque foram viagens dos sonhos, assim mesmo, né. Com a Lara no Peru, nós fomos em junho. Então, era um mês muito frio lá. Então, teve todo um preparativo, assim, ela é asmática, né? Assim, que roupas levar, e bombinha, e aquela coisa toda, em que hotel ficar, como é que é o quarto, como é que é a segurança, como é que é a guia, quais são os roteiros que se vai fazer, a alimentação, porque ela sempre teve restrição alimentar, algumas coisas. Então, né? Mas foi uma viagem muito dos sonhos, assim, eu acho que é uma teoria que eu defendo, assim, que o pré-viagem é muito importante. Claro, com aquele cuidado de não gerar uma expectativa gigantesca que não vai ecoar, assim, que não vai achar, né, respaldo. Mas, assim, falar sobre tudo que se vai fazer, né? Então, eu lembro que uma coisa que ficou muito para ela, assim, eram as escalas de voo, que ela guardou direitinho, assim, na cabeça, coisa mais querida, assim, que a gente saiu de Porto Alegre, foi a São Paulo, de São Paulo a Lima, de Lima a Cusco, aí chegamos em... Sabe, assim, ela registrou tudo, topou ver as coisas e me ajudou a perceber que não é porque é criança que precisa ser um parque para ser divertido. Que excelente! E isso eu lembro, assim, que muitos colegas me disseram, por que tu não vai com essa criança, sei lá, pra Disney, né? Por que tu não vai pra Fortaleza, no Beach Park? Por que vocês não vão no Alberto Carreira? Eu digo, mas será que porque é criança eu não posso fazer um outro tipo? Será que a gente não consegue, né? Penso, assim, que não dá pra também cair no estereótipo de que porque é criança que eles estão longe de algumas compreensões, né? Eu lembro de um lugar no Peru, não vou saber pronunciar, mas se eu não me engano é Chinchero, que é um lugar onde a gente consegue visitar e as índias nos mostram o processo de tingimento, primeiro da lã da ilhama, de tirar a lã da ilhama, de lavar aquela lã com sabão natural, de escolher as cores que se querem para tingir, o processo de tingimento. Eu lembro dela, assim, encantada com aquilo, assim, vendo a lã entrar de uma cor, sair de outra, e as índias mexendo num tear, assim, de dupla para fazer as mantas. Foi tanto aprendizado que quando a gente voltou, eu sentia que ela precisava dar vazão para aquilo. Os canais de YouTube ainda não estavam bombando para as crianças. Em 2009, 10, 11, 12, não tinha essa repercussão. O que eu consegui fazer na época foi falar com a prof na escola. Eu digo, prof, a Lara passou por uma experiência que está
assim, tá meio que transbordando, ela precisa. Será que a gente consegue, numa aula, que tiver alguma conexão e tal? E ela levou para aula, fez um PowerPoint, aos 9 anos, coisa mais querida. Levou as coisas que nós tínhamos comprado, mostrou para os colegas, falou. Aí a gente conseguiu filmar aquela apresentação dela, assim, um amor. Conseguiu extravasar mesmo aquilo que estava latente nela. Com a Anitta foi diferente. Elas são, né, como todos os seres humanos, são muito diferentes, apesar de ter saído da mesma matriz, assim. E quando eu fui conversar com ela, dizer, olha, vai rolar a viagem dos 9 anos, né? A gente não pode escolher assim, vou girar o globo e tá, quero aqui. Nós estamos nesse nível, né? Eu digo, mas a gente pode pensar em alguns lugares, né? Primeira coisa que ela me disse foi a seguinte: eu não quero ver um monte de pedra que nem a Lara viu, mãe. Eu quero ir pra praia. Eu digo, gente, que desaforo, né? Aí, assim, toda aquela ideia de fazer a mesma coisa que a irmã dela tinha feito, com a compreensão dela de 9 anos, já tipo, não. Sabe? E aí eu digo, bom, tá bem, a gente não precisa ir para um lugar, né, só pedra, como tu tá dizendo, mas a gente vai ter que juntar os nossos interesses, assim, porque é uma viagem para nós duas. E aí também foi bem importante frisar isso com ela, assim, né, porque se deixar, eles orbitam no umbigo ali, né? Então, claro que sim, claro que sim. Esse meu interesse e tal. E aí eu fiquei pensando, poxa, como é que eu resolvo isso, né? Assim, eu queria um lugar histórico, porque para mim eu só vou para esses lugares com pedra e prédio velho. E ela queria praia. E na época eu tava lendo Garcia Marques, aquele do Amor e Outros Demônios. E o livro se passa em Cartagena. E eu digo, tá aí, né? Tem praia, tem pedra, tem coisa histórica. E aí comecei a... tem história, tem tudo. E aí falamos sobre isso, assim. Só que, claro, como o país é outro, o país passou por outras experiências, eu me peguei falando com a Anitta sobre outras coisas, assim, né? Coisas mais pesadas, pensando historicamente. Não que o Peru também não tenha tido, mas eu penso que na Colômbia as coisas estão mais expostas. É uma realidade que a gente se depara, né? Com mais facilidade. E foi bem importante também, assim. E ela, assim, um calor. As duas se parecem muito, mas a Anitta tem menos melanina. E eu não contava com isso, me esqueci dessa parte. Então, assim, caminhar pelo centro histórico, que eu fiz com a Lara, de caminhar horrores, não rolou, porque ela parece assim, em termos de postura, a tristeza do Divertidamente, tipo assim, me arrasta, sabe? Me carrega, me carrega, gente, só que ela é imensa, assim, ela é grande, ela é alta, né? Então, caminhava uma quadra e parava para um picolé. Caminhava 2 quadras e parava para... Era outro clima, eu digo, mas não vai rolar, assim, vou ter que matar o centro histórico numa tarde e achar outra coisa. E aí nós achamos a coisa era o mar, gente. Quando eu levei essa criança no nosso primeiro passeio de mar, assim, de mar caribenho, que a gente pode dizer, porque na Colômbia acaba que tem um resquício ali de mar caribenho, né? Ela não saía mais da água, né? E isso também é uma outra questão, né? Porque ela não podia ficar todo aquele tempo na água, mas assim, ela ficou, de repente, assim, muito dona de si, me disse assim, cara vermelha, não tinha protetor que desse conta, ela mergulhou, voltou e disse assim, mãe, eu digo o quê, querida? Eu nunca vou esquecer dessa viagem. Eu digo, e vou pagar o resto todo mais feliz. Então foram assim, quando ela verbalizou, quando ela conseguiu verbalizar, assim, de tipo, poxa, tá muito legal, nunca vou esquecer, eu digo, tá bem. Se ficou na memória, era o que eu queria, assim, sabe? Objetivo alcançado. Objetivo alcançado, com certeza. Legal, né? Sabe o que é melhor? Que ainda não acabou. Semana que vem tem a segunda parte desse vídeo da Thaís. Então não te esquece de te inscrever, dar o teu like, compartilha e eu te vejo semana que vem. Valeu!